A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos fala é a missionária Selma. Eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação no dia de hoje, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 14, apenas a parte A, que vai falar assim, faze para ti uma arca da madeira de gofer. E aí, quando nós olhamos para a arca, nós entendemos que a arca foi um instrumento de Deus para a salvação de Noé, da sua família e outras pessoas que quisessem, que não entraram na arca, mas era um instrumento de Deus para aquela época, para a salvação das pessoas. Nós sabemos que essa arca, ela representa Cristo Jesus. Jesus ele veio, morreu na cruz, pagou um alto preço para a salvação da humanidade. Jesus foi e até hoje é um instrumento de Deus para a salvação da humanidade. Nós sabemos que Jesus ele ascendeu aos céus, mas nós hoje somos os instrumentos de Deus aqui na terra para a salvação da humanidade. Nós pregamos acerca de Jesus, falamos acerca de Jesus. Mas quando nós olhamos para a arca, nós vemos a maneira que ela foi feita e nós entendemos que tem uma grande semelhança com a vida de Jesus e também com as nossas vidas. Deus ele fala para Noé fazer a arca da madeira de gofer. Então nós entendemos o quê? Que o projeto era de Deus, mas a madeira de gofer fala daquilo que é terreno. Então Jesus ele nasceu, foi gerado, nasceu e cresceu como um ser humano normal. Apenas a maneira que ele foi concebido que foi divino. Mas ele nasceu e cresceu como um ser humano como nós. E a Bíblia diz que Deus falou assim, olha Noé, faz compartimentos nessa arca. Era para fazer 3 compartimentos, andares baixo, segundo e terceiro, andares nessa arca. E aí nós entendemos o quê? Assemelha muito com como o homem é formado. O homem é formado de corpo, alma e espírito. 3 partes, uma arca com 3 compartimentos. E aí nós olhamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que fala do corpo, alma e espírito, que precisam estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Mas aí o versículo de Gênesis vai falar o quê? Que esses 3 compartimentos, toda a arca era para estar bem tomada por dentro e por fora. Porque as águas da destruição não podiam entrar e destruir nem a arca nem aquilo que estava dentro. Então nós precisamos betumar a nossa vida, revestir a nossa vida. Nós não podemos deixar brechas na nossa vida para que aquilo que é externo não entre e destrua a nossa vida. A Bíblia também fala de medidas dessa arca, e quando nós falamos de medidas dadas por Deus, nós sabemos que nós precisamos viver, andar segundo os padrões de Deus, segundo os padrões que é dado na palavra de Deus. Vemos ainda que Deus falou para Noé, olha, virão a ti animais, espécies de animais para ser conservados com vida. Aí nós vemos que Deus fala com ele assim, olha, virão 7 casais de animais limpos, animais puros, e 1 casal de animais não limpos, que não são limpos. E aí a gente entende de algo, porque assim, olha, nós sabemos que aquilo que não é limpo, aquilo que não é bom, infelizmente está dentro da nossa vida. Mas como assim? Nós sabemos que a tristeza, a raiva, vou falar apenas desses 2, é algo que não é bom, mas está na nossa vida, porque a gente vive num mundo de pecado. Mas quando a gente olha para a tristeza, para a raiva, a gente se entristece sim, a gente se enraivece também. Mas isso não pode sobressair, isso não pode estar nos dominando, não pode ser em maior quantidade. A Bíblia diz que aquilo que é limpo, os animais limpos eram para ser 7 casais, era para ser em maior quantidade. Então a alegria, o amor, tudo aquilo que é bom precisa ser em maior quantidade dentro da nossa arca, dentro de nós. Se nós realmente quisermos ser instrumento de Deus na terra, nós precisamos viver e estar dessa forma. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus chega, ou onde Jesus chega, na verdade, até a tristeza salta de alegria. Então a gente entende que eu posso até me entristecer, mas ela não vai tomar de conta da minha vida para eu ficar todo o tempo triste. Eu posso até sentir raiva, mas ela não vai me dominar a ponto de eu querer esmurrar alguém. Então tudo aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, na verdade, que não é limpo, infelizmente está na nossa vida, porque somos pecadores e buscamos a santidade. Mas aquilo que é limpo, aquilo que é puro, precisa ser em maior quantidade na nossa vida. Mas Deus falou ainda para Noé, olha, leva comida, mantimento, ajunta lá dentro para ti e para eles. A gente entende essa palavra como que o salmista escreveu assim, olha, guardei, ou em outras versões, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo mais do que nunca, guardar
a palavra de Deus dentro de nós. Nós precisamos ler, estudar, comer muito desse alimento espiritual, porque ele serve tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor. Serve tanto para a nossa vida como para outras pessoas que precisam também desse alimento. Então, que nós possamos viver e ser instrumento de Deus nessa terra. A arca foi um instrumento, Jesus foi um instrumento e até hoje é, mas nós também somos instrumentos de Deus nessa terra. Fazendo o quê? Sendo betumado, deixar sem brecha. Sendo o quê? Corpo, alma e espírito irrepreensível para a vinda de Jesus. Tudo betumado. Aquilo que é bom em maior quantidade, aquilo que não é bom, aquilo que não é limpo em menor quantidade. E também tendo a palavra de Deus dentro de nós, nas nossas vidas. Então que você possa ser um instrumento de Deus nestes dias, nessa terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa vida em todo o tempo, que você possa ser usado e abençoado por Ele. Seja vaso de Deus, seja uma arca, um instrumento de salvação para a humanidade nesses dias de corrupção. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa tomar posse dessa palavra em nome de Jesus.